lugar que é bom pra mim, é onde eu quiser estar. A estrela ainda brilha, ela é quem vai me guiar. Ser guerreira é minha sina, batalhando pra vencer. Tenho voz pra ser ouvida, tenho sonhos pra viver. Não vão mais conseguir me anular, me calar. Ninguém vai me impedir de cantar e lutar. Seja em casa, no campo, na rua ou na praça. Chega de mordaça, agora eu vou falar. Porque eu sou mulher pra fazer acontecer. Eu sou uma delas, são elas por elas, ocupando os espaços de poder. Porque eu sou mulher pra fazer acontecer. Eu sou uma delas, são elas por elas, ocupando os espaços de poder. Olá, sejam bem-vindas ao TV Elas por Elas Formação, programa do PT para a preparação e formação das mulheres para a disputa política. Eu sou a Mariana Jacob e esse é meu sinal em Libras. Sábado é dia de revermos os melhores momentos da nossa semana e eu quero convidar você para acompanhar um trechinho da aula Resistência à Saúde Integral da Mulher com a mestra em Saúde Coletiva Denise Motadal. Na sequência, uma conversa sobre o sistema público de saúde no Brasil e a assistência à saúde integral da mulher com Lúcia Souto, médica sanitarista, presidenta do Centro Brasileiro de Estudos na Saúde e pesquisadora da Fiocruz, e Emília Sampaio, também médica, professora na área de saúde da Universidade Federal do Cariri e integrante da Rede Nacional de Médicas e Médicos Populares. Confira. Olá, companheiras e companheiros, eu sou Denise Motadal. A nossa aula de hoje tem o seguinte tema: resistência, saúde integral da mulher, mental, física e emocional. Quando nós falamos de uma política de saúde da mulher, é fundamental que nós recuperemos a história do Sistema Único de Saúde. A construção do SUS ocorre em meio a um contexto de intensas mobilizações. Entre os anos 1970 e 1980, cresciam as lutas populares pela redemocratização do nosso país, ganhando visibilidade a luta contra a carestia, contra as políticas econômicas do regime militar e a campanha por eleições diretas. Portanto, é um momento de ebulição, de efervescência das lutas sociais. Os movimentos sociais se organizam em articulação com os sindicatos e com os partidos de esquerda para reivindicar melhores condições de vida, de trabalho e serviços públicos adequados. Portanto, era um momento que os trabalhadores começavam a tensionar mais, a pressionar mais o regime militar, para que houvesse uma abertura e a redemocratização do país. É nesse contexto de ascenso das lutas sociais que em 1986 acontece a famosa 8ª Conferência Nacional de Saúde, um grande marco na luta pelo direito à saúde. Por que é um grande marco a 8ª Conferência Nacional de Saúde? Porque ali são lançadas duas diretrizes importantes para a futura consolidação do Sistema Único de Saúde. É a descentralização e a saúde como um dever do Estado. Crescia também nesse contexto a articulação dos profissionais de saúde em defesa de uma reforma sanitária que promovesse uma mudança no aparelho de Estado, uma mudança que regulamentasse, na verdade, responsabilizasse o poder público pela proteção e promoção da saúde, que passa então a ser reivindicada como um direito universal.
e se conquista a saúde como um direito universal a partir da Constituição Federal. Em 1988, onde se grava na Carta Magna, no capítulo da Ordem Social, que tem como objetivo a garantia de bem-estar e a justiça social, a saúde no âmbito dos direitos sociais. Então se considera como direitos sociais, no artigo 6º da Constituição Federal, a educação, a saúde, o trabalho, o lazer, a segurança, a previdência social, a proteção à maternidade e à infância, e trazendo à tona a responsabilização do Estado na garantia de todas essas políticas. A partir então da Constituição Federal, o acesso ao sistema de saúde passa a ser público e universal. O que quer dizer isso? Quer dizer que não mais o trabalhador, a trabalhadora precisava ter um emprego formal, um registro em carteira profissional, onde ele comprovasse que ele tinha direito e contribuía com o então INAMPS, agora e atualmente extinto, e passa a ser universal. Qualquer cidadão ou cidadã, tendo ou não emprego, pode e precisa e deve ser atendido no sistema público de saúde. Isso é um grande marco no debate de acesso à saúde no Brasil. Em 1990, cria-se o Conselho Nacional de Saúde. O Conselho Nacional de Saúde influencia bastante a criação de conselhos de saúde nos estados e nos municípios também. Portanto, usuários, trabalhadores em saúde, prestadores de serviço e gestores passam a ter o papel de formular, fiscalizar e deliberar sobre as políticas da área da saúde a partir da atuação, da participação nestes conselhos de controle social, o que também ajuda a que o processo de democratização do Sistema Único de Saúde ocorra. Em 2003, é realizado o Decreto 4878 pelo presidente Lula. E, a partir do decreto, se regulamenta, então, a participação destes usuários, trabalhadores e gestores nos conselhos, garantindo 50% de participação dos usuários nos conselhos de saúde, 25% de trabalhadores e 25% de gestores e prestadores de serviços. Então, essa nova composição, agora, então, regulamentada a partir de 2003, garante que os usuários tenham uma forte presença nos conselhos de saúde, o que é importante no sentido de que as políticas de saúde dialoguem de fato com as necessidades da população. Para conversar comigo sobre o sistema público de saúde no Brasil, a assistência à mulher e a saúde integral da mulher, nós convidamos a médica sanitarista, pesquisadora da Fiocruz, Lúcia Souto, e também convidamos, agora quero fazer o reparo, não é Emily, é Emily Sampaio, que também é médica, tá, integrante da Rede Nacional de Médicos Populares, pesquisadora e também professora na Universidade Federal do Cariri. Sejam muito bem-vindas, obrigada por estar comigo aqui na TV Elas por Elas. Eu vou começar falando com a Lúcia, que sempre fala muito da relação entre saúde e democracia. E eu queria que você falasse um pouco do panorama da saúde que nós temos hoje no Brasil, tendo em vista não só a pandemia, mas o lidar do governo Bolsonaro com a saúde pública, que na verdade tem deixado a população brasileira míngua, sem acesso ao Serviço Universal de Saúde. Bom, boa tarde, Mariana, boa tarde, Emily, né? É um prazer estar aqui nessa conversa sobre uma das políticas públicas mais estratégicas e fundamentais construída de forma democrática, participativa pela população brasileira, que é a construção da saúde como um direito universal de cidadania e um dever do Estado, né? Como você acabou de pontuar. Na verdade, essa construção participativa, e eu vou só ressaltar
que a 8ª Conferência ela foi tão importante porque foi a primeira conferência nacional com uma ampla participação da sociedade brasileira. Lá estavam mais de 5.000 delegados e delegadas, já existia a participação das mulheres que fizeram uma movimentação enorme pré e pós 8ª Conferência Nacional de Saúde, porque é importante a gente lembrar esse histórico, né, que houve uma mobilização de várias reuniões antes e depois da 8ª Conferência Nacional de Saúde. E o movimento feminista, o movimento das mulheres brasileiras foi contundente nessa mobilização também para a 8ª. Já existiam lá também a presença do movimento negro na própria 8ª Conferência. Então, eu sempre coloco que a 8ª, ela significou, eu ressalto isso, uma verdadeira constituinte popular da saúde, uma participação intensa da sociedade. Só para exemplificar, a última plenária da 8ª, ela durou mais de 24 horas e as pessoas estavam ali empenhadas, conscientes de que estavam fazendo história, que estavam construindo um Brasil para todos, que estavam construindo aquilo que eram 3 dimensões que a gente ressaltava muito, a questão da democracia participativa. O próprio SEBS teve um documento que se tornou uma referência chamado Saúde e Democracia, Democracia e Saúde, né? Então, esse primeiro eixo da democracia participativa. O segundo, a questão da criação do campo da saúde coletiva, que esse movimento da reforma sanitária brasileira, né, que no fundo é uma reforma democrática do Estado e da sociedade brasileira, é desprivatizar o Estado e torná-lo efetivamente público, né? E a terceira dimensão, um projeto civilizatório, que coubesse essas políticas públicas de direitos universais, como foi apontado também pela ótima síntese feita pela Denise Dal. É importante, porque eu me lembro, sabe, Mariana, que naquele momento eu até participava no Ministério da Saúde, junto com o Sérgio Aroca, que foi secretário de Gestão Participativa do ministro Humberto Costa, o primeiro ministro da Saúde do governo Lula. E Sérgio Aroca, que infelizmente foi naquele ano de 2003 mesmo, em 2 de agosto, né, que ele acabou falecendo, mas eu me lembro que ele entrou com muito entusiasmo na gestão do governo Lula e propôs aos vários partidos que se fizesse a Conferência Nacional de Saúde de entrada do governo Lula no primeiro ano de governo, exatamente para se planejar como seria o governo a partir dessa ampla participação popular, e assim isso ocorreu. Então, é só para destacar a importância também da democracia participativa, que se consagrou. E só estou fazendo referência a isso porque eu acho que é graças a isso que hoje o SUS resiste. Sem dúvida, Lúcia. Emília, a gente está falando da importância do SUS e a pandemia escancarou não só as desigualdades nesse país, mas também fez com que a população lembrasse da importância de ter um sistema único, universal, gratuito de saúde. As vacinas chegaram aos braços, ainda falta muito, mas só chegaram através do SUS, que tem aí sua experiência de sucesso. Mas eu queria ouvi-la também para falar dos impactos das políticas públicas na área da saúde desde a pandemia e desde também do golpe, como já foi dito pela Lúcia, desde 2016, tem um desmonte na área da saúde, mas na pandemia isso ficou mais agravado. Queria ouvir a sua opinião. Todas, né? Todas uma satisfação estar aqui no Elas por Elas, uma grata alegria de estar compartilhando com a Lúcia Souto, com a Mariana, e depois dessa aula ótima da Denise Dal. E sobre as nossas políticas públicas de saúde, em especial para as mulheres, acho que é muito importante, como já foi colocado por todas as nossas outras mulheres maravilhosas previamente, destacar o quanto saúde é a democracia. Né? Está no discurso do Sérgio Aroca, na 8ª Conferência Nacional de Saúde, e se tornou o lema da 16ª, enquanto democracia é saúde, e a gente não consegue dissociar, apartar o que é saúde do que é democracia. Então, se nós hoje estamos vivendo ataques cotidianos à democracia,
nós também estamos vivendo ataques cotidianos à saúde. Isso já é um importante demarcador. Para a política de saúde em si, nesses últimos anos, em especial a partir do golpe impetrado contra uma mulher, nossa primeira mulher que esteve, de fato, à frente do poder máximo da República, nós vivemos um desmonte contínuo de um conjunto de políticas públicas de saúde, mesmo a que nos estão asseguradas na Carta Magna, na Constituição de 88, e na saúde em especial, nós temos um conjunto de retrocessos, seja da saúde mental, seja no financiamento, que a Lúcia Souto já falou. Então, nós temos um conjunto de desmontes e desarticulações de um sistema de saúde que nós estamos construindo no nosso cotidiano e que só existe porque, historicamente, nós, enquanto povo brasileiro, trabalhadores e trabalhadoras da saúde, mas também o povo, de forma organizada, lutou para que existisse, né, esse sistema de saúde único, integral, universal, equânime. É uma conquista nossa, enquanto povo, de forma organizada. E todos os dias está sendo destruído e desmontado. E eu ressalto, por exemplo, quando a gente fala do SUS, a gente não tem como não falar de acesso. Se antes da Constituição, quem tinha acesso ao serviço público de saúde era quem contribuía para a Previdência Social, eram as pessoas que eram fichadas, né, que tinham carteira de trabalho, com a Constituição de 88, com a garantia de que saúde é direito de todos e dever do Estado, como está inscrito no artigo 196, e com a criação e legitimação, toda a legislação do SUS, nos é garantido que a saúde é direito de todos e todos os brasileiros, sem distinções. E, neste sentido, quando a gente constrói esse sistema, a gente está garantindo acesso à saúde. E um importante programa que garantiu o acesso a mais de 65 milhões de brasileiros e brasileiras foi o programa Mais Médicos. Foi a gente garantir acesso a equipes de saúde nos grandes rincões, nos locais em que nós tínhamos o povo brasileiro, mesmo com a legislação, mesmo com o SUS, ainda sem acesso à saúde. No programa de terça-feira, dia 21, nós exibimos a aula Feminismos, uma nova geração para lutar, com a integrante do Coletivo Nacional de Mulheres e secretária de formação do PT de Alagoas, Tati Nicásio. Na sequência, eu conversei com Tatal Godinho, cientista social e integrante da Executiva Estadual do PT de São Paulo, e com Tainara Faria, vereadora de Araraquara, sobre os estudos de gênero e a importância da educação nos processos emancipatórios. Confira. Vamos falar um pouco hoje sobre as jovens mulheres organizadas na luta. As mulheres, até metade do século XX, elas eram completamente excluídas do processo eleitoral, acadêmico, inclusive as universidades foram pensadas exclusivamente para os homens. E a gente conseguiu mudar completamente essa realidade nos governos de Lula e Dilma. A universidade, a partir de 2002, começa a ter uma ascensão de mulheres ingressando nos cursos superiores, e hoje a gente tem, no último censo que foi divulgado pela UNE, em 2010, nós temos um número de 57% das matriculadas mulheres e 60% das formandas mulheres. A gente sabe o peso que tem essa inserção dentro das universidades, porque o acesso à educação é o que transforma realidades. A maioria das lideranças que estão se formando, a gente teve um salto qualitativo nas últimas eleições com relação ao resultado eleitoral de mulheres. A maior parte das lideranças que surgem atualmente são de mulheres. A gente entende que não somos o futuro, nós somos o presente. Para que a gente possa colher os frutos de tudo isso que está sendo construído, a gente precisa plantar agora, a gente precisa construir agora. E é por isso que as mulheres jovens se movimentam. A gente consegue ver uma mudança de comportamento nas companheiras de 10 anos para cá. Foi justamente o período de maior ascensão dos governos do PT. As mulheres começam a se empoderar, elas casam mais tarde, preferem terminar a sua universidade
começar a trabalhar do que arrumar um marido, ter filhos, cuidar de casa, e tudo isso acaba mudando um pouco da lógica que estava colocada para a gente até então. Eu acredito que o que está sendo construído agora não vai ser aceito com tanta facilidade. Não dá para ficar esperando que outras pessoas sejam os nossos porta-vozes. A gente precisa falar. Eles querem que a gente retorne para as tarefas do lar, mas a gente já largou esse espaço há muito tempo. A gente não quer ser colocado numa posição de inferioridade mais. A gente já passou disso, a gente já superou. Não pode deixar que isso retorne. A gente precisa tomar cuidado com as pautas que estão sendo colocadas para essa ala conservadora. A gente precisa começar a compreender o que está sendo discutido dentro do Congresso Nacional, dentro das câmaras de vereadores, dentro das assembleias legislativas dos nossos estados. A gente precisa entender quais são as políticas públicas que esse grupo, que não tem absolutamente nada a ver com a gente, está querendo votar. A gente está vendo sendo colocado em votação tudo aquilo que retrocede conquistas históricas. A gente está vendo os povos tradicionais perdendo terras, as mulheres perdendo direitos, as violências crescentes, o aumento da violência física, psicológica, patrimonial contra as mulheres, que nós estávamos lutando para vencer desde que iniciamos a Lei Maria da Penha. Então, tem uma movimentação de tentativa de retrocesso e, ao mesmo tempo, uma movimentação de resistência e de enfrentamento a tudo isso, que está sendo protagonizadas por nós. E é por isso que é tão importante a organização na luta. E é por isso que é tão importante a discussão política. As lutas por emancipação, por igualdade, continuam sendo ameaçadas por avanço de pautas conservadoras e por mudanças políticas que colocam no poder pessoas que têm o objetivo de sempre fortalecer o capitalismo e o patriarcado. É por isso que uma luta pela efetivação dos direitos das mulheres tem que ser sempre uma constante. Para falar comigo sobre a importância da educação nos processos emancipatórios, nós convidamos a vereadora de Araraquara, Tainara Faria, e também para enriquecer o nosso bate-papo, a cientista social Tatal Godinho, para falar também da importância dos estudos de gênero. Eu vou conversar primeiro com a Tainara, que eu sei que a vereadora tem já os seus trabalhos para fazer, tem que se despedir rapidinho da gente. Mas quando a gente fala de emancipação e do movimento jovem, da importância da educação, você como representante jovem, negra, ocupando um espaço político, como você entende esse movimento hoje na atual conjuntura que nós vivemos? É importante dizer aqui, agradecer o espaço de fala, para mim é extremamente importante, mas dizer que minhas falas sempre são carregadas de questões de raça, classe e gênero. Portanto, dentro do tema que nós estamos discutindo hoje, eu preciso dizer a vocês, na questão de raça, nós, pretos e pretas, nunca fomos impedidos de votar, mas nós fomos impedidos de estudar e para votar tinha que ter estudos. Logo, nós fomos alejados de todo o processo, né, eleitoral do país por muito tempo. Isso teve reflexos gigantescos na nossa vida política, logo na nossa vida educacional. Nós não podíamos escolher por nós, nem mesmo estudar. E isso, cada vez mais, trouxe-nos a este momento político que nós estamos, onde a mulher preta sofre mais feminicídio, violência doméstica, os casos registrados em alta são em relação às mulheres pretas, e nós precisamos discutir a questão educacional para um processo emancipatório, como bem colocou. O acesso à universidade, no meu caso, se deu pelo programa Universidade para Todos, ProUni, e por ele também consegui hoje ser advogada, né, e ter a minha autonomia financeira. Nós sabemos que muitas mulheres se mantêm em situações de violência em seus lares por não ter como, né, sustentar ou se manter a si ou aos seus filhos. A educação nesse processo ela é extremamente importante, mas ela por si só não garante os direitos das mulheres. Por isso que é importantíssimo que nós tenhamos políticas de ingresso e de permanência estudantil para as mulheres, também com recorte de raça, para as mulheres pretas, que, como eu bem disse agora, são as que mais sofrem. Por que ingresso e permanência? As cotas que nós viremos a discutir novamente, após os 10 anos, né, de sua incidência, elas garantem o ingresso das pessoas pretas nas universidades, mas elas não garantem por si a permanência.
nós conhecemos que o atual governo está operando e trabalhando, não só o governo federal, mas também como o governo estadual, aqui em São Paulo, o governo de João Dória e o governo Bolsonaro, trabalham pelo sucateamento da universidade pública. O que é isso? Eles desmontam a universidade para entregá-las ao poder privado, para privatizá-las. Dessa forma, o sucateamento passa por fechamento de restaurantes universitários, fechamento de moradias, o não pagamento de bolsas estudantis, e isso tudo complica muito a permanência nestes espaços, que, como nós dissemos, são completamente emancipatórios. Então, hoje, nós não podemos discutir apenas o ingresso nas universidades, mas também a permanência e as condições para que as mulheres, sobretudo as mulheres pretas, continuem seus estudos. Os estudos, eles não se dão apenas para assistir aula. Existem gastos em relação a transporte, à alimentação, aos materiais educacionais, e tudo isso ocasiona muitas despesas, o que faz com que muitas mulheres, inclusive mulheres arrimo de família, acabem deixando os estudos para cuidar de seus familiares. É outra questão que nós precisamos discutir. O cuidado, aquele que não é remunerado, o cuidado do lar, o cuidado da família, acaba ficando com a mulher, por conta da nossa estrutura patriarcal e machista que nós temos no Brasil. Então, muitas mulheres deixam de estudar também por conta de acumularem serviços de cuidado, muitas vezes com idosos ou crianças dentro de casa. Tainara, agradeço muito a sua participação, sua fala é muito importante, é plural, o movimento precisa ser, né? As mulheres têm diversas demandas, diversas origens, é assim que deve ser feito e é muito bom ter a representante como você, que ocupa um espaço assim, que incentiva outras mulheres a também ocupar esses espaços. Eu te agradeço muito pela sua participação. Tatal Godinho, cientista social, integrante da Executiva Estadual do PT de São Paulo. Muito obrigada por estar aqui na TV Elas por Elas. A gente está falando aqui de mobilização estudantil, de processos emancipatórios e de feminismo, mas está sendo bastante combatido. A gente já tem visto aqui no nosso programa alguns episódios nossos, já falamos sobre esse tema algumas vezes, mas o feminismo tem sido um alvo de ataque constante deste governo que está no poder, de Bolsonaro, e no mundo também a grande resistência, né, tanto ao movimento das mulheres quanto ao movimento estudantil de maneira geral. Como cientista social, como é que você tem avaliado esses movimentos no Brasil e também, se quiser dizer, internacionalmente, por onde estamos caminhando? Olá, Mariana, é muito bom estar aqui conversando com vocês, com a participação da Tainara também. O movimento de mulheres, o feminismo como um todo, tem tido um crescimento político muito forte, não só no Brasil, mas numa perspectiva internacional. E também, obviamente, já, vamos dizer, na história política geral, o movimento estudantil, o movimento da juventude, está sempre na frente dessas lutas. Então, são movimentos que têm não só resistido contra o conservadorismo, mas que trazem pautas políticas novas, que trazem a todo momento uma demanda e uma cobrança de que a sociedade reveja as suas dinâmicas de dominação, seus padrões de dominação. Eu sou militante do movimento de mulheres, militante do feminismo do PT desde muitos anos. Já no nascimento do PT, esse debate de que o feminismo tinha que fazer parte da nossa visão política de esquerda e de sociedade aparece com muita força. E ele aparece com muita força exatamente pela questão que a Tainara já mencionou. A nossa perspectiva de mudança social é uma perspectiva de mudança de classe, de raça e das relações de dominação de sexo, né? Das relações de gênero. Por isso, a gente coloca e tem que pensar o quanto o processo da educação é importante para essa mudança. Nós vimos a direita investindo de maneira, essa direita
bolsonarista, mas não só bolsonarista, né? Uma direita conservadora, conservadora em relação aos padrões de igualdade, a luta que as mulheres trouxeram, a mudança nos padrões de sexualidade, a presença da população negra na sociedade como um todo, nós vimos no último período um ataque grande à educação. A gente não pode esquecer esse debate que foi colocado como ideologia de gênero na educação. Na verdade, é uma invenção, essa fórmula ideologia de gênero é uma invenção de um campo conservador com uma influência internacional grande para tentar atacar as conquistas que as mulheres, em particular, trouxeram para a sociedade nos últimos anos, nas últimas décadas, né? Porque isso é um processo contínuo, um processo de muitos anos, de uma luta permanente e que a cada momento vai se renovando. Na questão da educação, agora que nós estamos nesse processo de comemorar o centenário do Paulo Freire, ele tem uma fala que é muito interessante. A frase é mais ou menos assim: não é a educação que muda a sociedade, a educação muda as pessoas, e as pessoas mudam a sociedade. Para o dia 22, quarta-feira, nós escolhemos a aula Mulheres Diversas têm Direitos Específicos, Lésbicas, Bissexuais e Transsexuais na Resistência, com a presidenta da ABGLT, Simi Lahar. Na sequência, eu conversei com a advogada Luanda Pires e com a vereadora Filipa Brunelli sobre os direitos das mulheres LGBTs. Acompanhe. Olá a todas, todos e todes. Eu sou Simi Lahar, eu estou presidenta da ABGLT, que é a Associação Brasileira de Lésbicas, Gays, Bissexuais, Travestis, Transsexuais, Intersexos. Nós vamos falar aqui sobre algumas mulheres dentro desse universo da diversidade das mulheres. Mas antes de falar sobre essas mulheres, nós vamos tentar falar um pouco sobre alguns conceitos, algumas especificidades. A gente, nessa população que a gente está falando de lésbicas, gays, bissexuais, travestis, transexuais, né, nós temos um conjunto de mulheres que se organiza e que vem pautando esse movimento politicamente sobre uma lógica feminista e sobre a lógica da feminilidade, que são mulheres lésbicas, mulheres bissexuais, mulheres transexuais e travestis. E nós vivemos numa sociedade capitalista em que a estrutura, né, o pilar que segura, ele tem alguns elementos, dentre eles o patriarcado. Essas relações patriarcais, elas foram constituindo na sociedade certas regras, certas tarefas baseadas em conceitos moralizantes, né, que, para além de colocar o homem como centro, ele coloca a figura do homem e essa relação patriarcal como a relação possível de existir na sociedade. A partir dessa lógica, e por conta dessa sustentação de poder, do poder na mão dos homens, e vindo essa figura dessa mulher como a mulher que ela precisa exercer o seu papel na sociedade para dar sustentabilidade a esse poder masculino, ela vai te impor uma realidade em que, se mulheres estão a serviço de homem, elas não podem estar a serviço de outras mulheres. Então não vai entender a relação afetiva e sexual entre mulheres como uma relação possível. Uma relação como essa é uma relação que coloca em xeque esse locus de poder, porque é inadmissível uma mulher não ter que estar a serviço de um homem. E também não vai entender a possibilidade de
este homem, reconhecido como homem no seu nascimento, tenha uma vivência feminina ou construa a sua identidade a partir de uma identidade feminina, né? Assim como também não vai se colocar como admissível que mulheres queiram se colocar ou vivenciar a sua existência e a sua identidade como um homem. Então, dito isso, existências e corporeidades como de mulheres lésbicas, de mulheres bissexuais, de mulheres transexuais, travestis, e para além disso, se a gente for falar também homens trans, são inadmissíveis para a sociedade por um fator principal. Vai colocar em xeque relações de poder que sustentam a relação de séculos, muito antes do capitalismo, mas a relação de poder dos homens e na mão dos homens. E vai colocar em xeque toda a relação de opressão que sustenta os sistemas dessa sociedade desde a existência do patriarcado até agora. O capitalismo ele vai refinar isso, porque ele vai trazer no seu processo de construção e no processo de construção da burguesia, ela vai trazer para si, né, como herança, a moral cristã. E a moral cristã coloca essas existências como um pecado. Então vai se constituir a partir daí uma moral chamada moral burguesa. Esta moral burguesa que Karl Marx, inclusive, já nos lembrou, mas vale a pena a gente frisar de que a gente só destrói o capitalismo e constrói uma outra sociedade possível se nós enfrentarmos e acabarmos com a moral burguesa. Luanda, bem-vinda, muito obrigada. Bem-vinda à TV Elas por Elas. Obrigada por estar conosco aqui, nos ensinar um pouco mais sobre este tema. Olá, bom dia a todas e todos. Um prazer para mim estar aqui com vocês. E ouvir a Simi Lahar, sempre uma honra. Olha, Luanda, eu também acho maravilhoso que a Simi Lahar é muito didática, né? Ela é fácil e objetivo, todo mundo entende, não tem nenhuma dificuldade de colocar um tema que é tão complexo. Quando a gente pensa já nos direitos das mulheres num sistema capitalista, com essa moralidade burguesa que a Simi Lahar já falou, que coloca um papel para a mulher justamente para que o homem continue exercendo seus papéis livremente, né, exercendo o poder sem incômodo algum. E os direitos das mulheres já é tão vilipendiado, já é tão difícil, é uma conquista diária. Quando a gente fala de direitos de mulheres específicas, diversidade, né, com outras pautas, com outras camadas, como bem disse a Simi Lahar, entre o preto e o branco, como a gente pode lidar, como fica esta pauta? Se já é difícil para mulheres consideradas cis, né, para as mulheres que estão dentro dos padrões e para as mulheres que se identificam como mulheres, mas não correspondem a esse lugar social que o capitalismo impõe. A gente tem que entender, né, que quando a gente está falando sobre direitos das mulheres, a gente está falando de direitos das mulheres LGBTIs, a gente está falando sobre direitos constitucionalmente garantidos, né, direitos fundamentais que estão elencados lá no artigo 5º da Constituição, como o direito à igualdade, que garante que todas as pessoas são iguais perante a lei, têm direito à proteção a qualquer discriminação, sem distinção. A gente está falando do próprio direito à não discriminação, seja por raça, religião, orientação sexual, identidade de gênero ou de qualquer outra natureza, da dignidade da pessoa humana, né, que tem aí o condão de garantir a existência digna a toda e qualquer pessoa, cidadão ou cidadão, né, o direito à intimidade também, que garante que ninguém deve sofrer interferência na sua vida privada, no seu lar, o direito à proteção à família. Então, quando a gente fala sobre esses direitos e a busca pela proteção desses direitos, a gente está falando desses direitos, né? Também dos direitos sociais, que são os direitos à educação, à saúde, o trabalho, o lazer, a segurança. Então, são princípios e garantias que são norteadoras do verdadeiro Estado democrático de direito. Direitos para que uma sociedade heterossexnormativa são intrínsecos, né, à própria existência. E é em razão disso tudo que é tão importante a gente entender tudo que a Simi trouxe, entender como esse território, né, como o Brasil foi construído e como esse binarismo de gênero desemboca na heteronormatividade.
o casamento monogâmico, heterossexual, estruturalmente falando, a gente está falando de uma forma de controle, sim, das mulheres que nesse modelo, tradicionalmente, passariam do controle do pai para o marido. Essa é a norma hétero, né, a heteronormatividade. E o rompimento dessa norma que causa essa punição pela sociedade que é LGBTI-fóbica, que é sexista, que é machista, porque a existência de mulheres LGBTIs questionam também esse pressuposto, né, moral religioso da doutrina cristã de que o sexo só poderia ser dentro do casamento e com fins para a reprodução humana. Então, falar sobre esses direitos também é pensar sobre tudo isso, porque quando a gente fala sobre direitos direcionados a essa população, a gente está falando de direitos humanos, da garantia do exercício da humanidade, da garantia do exercício da cidadania, que deve ser garantido pelo Estado. Nas últimas décadas, né, dada aí, inclusive principalmente a grande atuação do movimento LGBTQIAP+ brasileiro, a gente teve sim o reconhecimento e garantia de alguns direitos que ainda são, na verdade, mas que eram institucionalmente, violados, né? A gente teve o reconhecimento das nossas famílias, com a garantia aí dessas mulheres também, né? Toda a população LGBTQIA+, mas, claro, das mulheres LGBTIs também contraírem o matrimônio, ainda em relação à proteção à família, a possibilidade do registro dos nossos filhos biológicos diretamente em cartório, a questão da dupla maternidade, que é a garantia do registro das duas mães, né, na certidão de nascimento e toda a documentação dessas crianças. Não, a gente ainda não tem, infelizmente, tem um projeto de lei que tramita na Câmara dos deputados para garantir isso, mas enquanto esse projeto de lei, ou enquanto não saia, né, nenhum projeto de lei seja aprovado, nós temos aí um judiciário que vem garantindo esse registro da dupla maternidade, né, a inclusão do nome social em diversos documentos, sem a necessidade de retificação no registro de nascimento para a população de mulheres transexuais travestis, né, nós tivemos a inclusão, inclusive, do estupro corretivo, que é a violência sexual cometida contra mulheres lésbicas, principalmente, visando aí o controle do comportamento sexual da vítima, inserida como um agravante ao crime de estupro, visando uma garantia maior também da segurança das nossas mulheres, a aplicabilidade da Lei Maria da Penha para a população LGBTQIAP+, né, uma vez que, por meio do parágrafo 1º, ela ampara artigo 5º do parágrafo 1º, ela ampara de forma direta as mulheres lésbicas, reconhecendo que de forma expressa, que mulheres lésbicas também podem ser vítimas de violência doméstica e que outras mulheres podem sim ser o sujeito ativo dessas mulheres. Então, nós temos várias garantias, né, legais que deveriam proteger as nossas mulheres, e é importante lembrar que nós temos uma Constituição Federal desde 1988, que é a norma que norteia todo o ordenamento jurídico brasileiro. Então, se não fosse tudo isso que a CIMI traz, se não fossem essas questões estruturais, a gente não precisaria pensar em garantias específicas, garantias direcionadas. Por isso é importantíssimo que a gente entenda realmente a nossa estrutura e o papel de cada um, enquanto indivíduo, né, enquanto cidadão desse território, que ainda discrimina, vulnerabiliza e exclui muito essas mulheres. Sem dúvida, Luanda. Seja muito bem-vinda, Filipa Brunelli. Eu já anunciei a nossa primeira vereadora travesti eleita na Câmara Municipal de Araraquara, em São Paulo. Seja bem-vinda à TV Elas por Elas, obrigada pela presença. Eu já quero que você conte para nós, num governo que nós vivemos hoje, que é fascista, é preconceituoso, é segregador, né, que impede os direitos que já foram conquistados, impede que cheguem outros direitos a quem precisa. Ser a primeira travesti eleita é um ato de resistência, é um ato, inclusive, de visibilidade que é negada à população nesse país, a uma população enorme, né, que está no LGBTQIA+, e que é negada a existência. Eu queria que você contasse dessa experiência, como é ser a primeira travesti a ocupar uma Câmara Municipal. Bem, bom dia a vocês, mulheres maravilhosas, todas vocês que compõem a TV Elas por Elas. É uma satisfação estar aqui com vocês, primeiramente, né? É importante a gente falar que nós temos nossas especificidades distintas enquanto mulheres travestis, enquanto mulheres transexuais, né? Mas todas nós somos mulheres, então chega momento que nós temos nossas lutas individuais, mas chega momentos que nossas lutas pela mulheridade, ela se conecta
e para a gente lutar contra todo esse patriarcado, essa misoginia. Falar um pouco depois de Simi Lahar é difícil, mas vamos lá. Dando sequência à pergunta que você me fez, né? Como é estar vereadora neste momento em que o país vive, né? Porque é óbvio que para o país é inegável a historicidade do país no que tange aos direitos, às negações de direitos da população LGBTQIA+, né? Mas principalmente neste momento em que nós vivemos, onde nós temos um chefe de Estado, né? Nós temos um governo em âmbito federal que ele legitima o discurso de ódio contra populações LGBTQIA+. Né? Então, isso precisamos enfatizar. É óbvio que o ódio contra LGBTs ele não nasceu agora, né? Mas o que aconteceu foi que ele foi institucionalizado e acabou sendo normatizado por essa nova gestão, né? E aí nós temos os desmontes das políticas LGBT. E aí, uma travesti ocupando um lugar de poder, né, um locus social que não é destinado a nós, principalmente neste momento, é se colocar como alvo. Né? Não que nós travestis, não que nós mulheres transexuais nunca tivéssemos sido alvos, mas é que nós sempre ocupamos o espaço, o locus social, onde a sociedade, onde a normatividade diz que nós precisaríamos estar, que é na prostituição, né, que é nas noites, nos becos, nas margens de fato da sociedade brasileira. E quando nós decidimos ocupar outros espaços, quando nós decidimos que nós iríamos também disputar os espaços garantidos pela democracia brasileira, é óbvio que a gente também teria uma resposta do conservadorismo, do fundamentalismo e do fascismo brasileiro. Né? Então, eu digo que foi uma grande conquista, né, porque nós não fomos somente a primeira vereadora travesti eleita em Araraquara e na região do centro-leste do estado de São Paulo, mas também nós fomos a segunda mais votada na cidade pelo partido. Então, ao mesmo tempo que nós vemos que tem uma parcela da sociedade muito odiosa, uma parcela da sociedade que busca retroceder, né, o que tange ao avanço que nós conquistamos enquanto agentes sociais, nós também temos uma parcela da sociedade que acredita numa cidade mais plural, né, numa sociedade mais progressista, numa cidade mais acolhedora. Né? Então, eu vejo como um grande avanço nós estarmos ocupando este espaço, só que, infelizmente, ser tudo que a gente não tenha, como nós não tivemos outras que nos antecederam, acaba sendo muito mais, nós temos muito mais dificuldade por estar dentro deste espaço. Então, além de lutar contra a misoginia, né, contra o sexismo, contra o genitalismo, né, dentro dessa estrutura de poder, né, da Câmara Municipal, nós ainda temos que lutar aí contra a LGBTfobia. Os episódios de quinta e sexta-feira foram construídos a partir da aula De Onde Vem a Ideologia de Gênero, um projeto reacionário internacional com a professora universitária e membro do Setorial Nacional de Educação do PT, Selma Rocha. Eu te convido a acompanhar agora um pedacinho dessa aula e alguns trechos da minha conversa com a secretária estadual de Mulheres do PT, Débora Pereira, que foi ao ar no dia 23. A nossa conversa hoje é sobre de onde vem a ideologia de gênero e por que ela nasce de um processo reacionário, extremamente reacionário em nível internacional. Para falar da ideologia de gênero, eu tenho que falar de uma outra coisa que muitas de vocês devem ter ouvido já, muitos na atividade política, porque o governo toda hora tem feito referência a isso, que é o chamado marxismo cultural. É muito importante entender o que é isso, de onde vem e o que isso tem a ver com a ideologia de gênero. Bom, o marxismo cultural é uma das dimensões do pensamento conservador nesse momento, do pensamento conservador de extrema direita, embora ele tenha se apresentado, tenha se lançado como uma questão social desde 1992, mais ou menos, início da década de 90.
Nós aqui vamos conversar um pouco quais são os fundamentos desse pensamento, porque um deles é a ideologia de gênero. Então é importante entender o conjunto do pensamento chamado autodenominado marxismo cultural, para que nós possamos entender como ele se relaciona com a ideia da ideologia de gênero. Bom, a primeira coisa que vale observar é que ele nasce depois da queda do Muro de Berlim e nasce no contexto do desmonte da União Soviética, do chamado socialismo real na União Soviética. E é importante observar também que ele é uma espécie de resposta ao novo tempo do embate com o socialismo por parte do governo norte-americano e do chamado capitalismo ocidental. Eu estou aqui colocando entre aspas, porque essa é uma categoria, o chamado Ocidente capitalista cristão, criada no âmbito da luta anticomunista dos Estados Unidos desde o final da Segunda Guerra. Bom, então, qual é a base? O que o marxismo cultural recupera dessas doutrinas que são desenvolvidas no final da Segunda Guerra Mundial, o que ele reafirma e o que ele supera? Então, é uma doutrina que pretende combater o socialismo numa outra fase pós-queda do muro. Mas para entender isso, nós precisamos voltar um pouquinho no tempo e entender o que era esta doutrina chamada de segurança nacional, que se relacionou com a doutrina Truman desde 1947, no final da Segunda Guerra Mundial. Os Estados Unidos, no final da Segunda Guerra, derrotado o eixo, derrotado o nazifascismo, imediatamente se reorganizou para fazer aquilo que o Churchill, na época, anunciava: é preciso derrotar o socialismo. Nosso novo inimigo, depois do nazifascismo, é o socialismo. Isso significou, no caso dos Estados Unidos, a constituição dessa chamada doutrina Truman, que tinha como objetivo combater as políticas e o conceito do socialismo. E ela se articulou com o chamado Plano Marshall, que foi um plano dos norte-americanos para recuperar as economias capitalistas europeias. Nesse contexto, se estabelecem alianças estratégicas, por exemplo, com países da América Latina, visando preservar aquilo que os Estados Unidos construiu no imaginário como sendo o Ocidente capitalista cristão versus o Oriente comunista ateu. E nesse contexto, desenvolveu-se o que a gente chamou de doutrina de segurança nacional, que o Brasil desenvolveu também. E essa ideia da doutrina de segurança nacional tinha como núcleo a guerra com a União Soviética, a chamada Guerra Fria. Fala, mas o que isso tem a ver com a ideologia de gênero, com a doutrina, com o chamado marxismo cultural? Tem muito a ver, nós já vamos chegar lá. Por que tem muito a ver? Porque a doutrina de segurança nacional tinha uma ideia sobre a guerra aqui, e sobretudo nos Estados Unidos, de que tendo, no contexto da guerra armamentista e em função do domínio da bomba atômica, tanto os Estados Unidos quanto a União Soviética tinham um poder extraordinário de destruição da humanidade. Então, a guerra não é quente nesse momento, ela é fria, porque a guerra quente, depois da Segunda Guerra, poderia significar a destruição de todo o planeta. E no que consiste a percepção da Guerra Fria? Primeiro, de que ela é global, e segundo, de que ela é total. Global por causa do domínio da bomba e por conta desta estratégia de constituição de blocos, em particular dos Estados Unidos, contra a União Soviética. E de outro lado, porque ela, segundo os norte-americanos, envolvia muitas dimensões da vida dos estados nacionais. Então, o que eles chamam da dimensão psicossocial, da dimensão política, da dimensão tecnológica, da dimensão cultural. Estas dimensões significavam o quê? Que muitas pessoas poderiam se infiltrar nos países para difundir as ideias comunistas.
E dessa maneira eles construíram uma coisa chamada o conceito do inimigo interno. Ou seja, aqui no nosso país, essa doutrina foi desenvolvida pela Escola Superior de Guerra desde a sua criação, depois de 1949, e o núcleo dessa doutrina é preciso operar o desenvolvimento casado com a segurança, isso era um binômio, e combater os inimigos internos. E quem eram os inimigos internos? Eram todos aqueles que defendessem a democracia, que defendessem a justiça social, mesmo que não fossem pessoas ligadas a grupos de esquerda. E a política para essas pessoas foram as prisões, a tortura e a morte. Bom, nós vamos falar, Débora, sobre, primeiro, ideologia de gênero. É um termo que parece muito difícil de entender, mas na campanha presidencial Jair Bolsonaro popularizou da forma mais negativa possível, falando de kit gay, falando de educação nas escolas. E como a gente viu na aula também agora da Selma, os movimentos feministas passam a ser atacados de maneira geral e restrita por conta disso. Eu queria que você falasse um pouquinho para a gente como é que você entende esse movimento, explicasse um pouco mais para quem nos ouve, nos acompanha na Rádio PT, aqui na TV PT, como é que você tem enxergado esta pauta, principalmente vinculada à educação e aos movimentos feministas. Bom, eu acho que a primeira coisa que a gente precisa considerar quando a gente trata dessa questão, desse tema da ideologia de gênero, é entender que ele é um termo que surge ali no ambiente religioso, no ambiente da Igreja Católica, no ambiente da ala conservadora da Igreja Católica, como um termo, enfim, que tenta dar conta de algumas questões que a Selma pontuou, mas ele de forma alguma é um termo acadêmico, ou um termo científico, ou uma categoria de análise, de estudo, né? Ele foi popularizado, como você bem falou, no processo eleitoral, para travar uma disputa política e ideológica com a esquerda, mas a gente tem dificuldade, inclusive, de falar sobre isso, porque principalmente no Brasil, acabou se tornando qualquer coisa que esteja no núcleo a ser combatido pelo atual governo, né? Então, ele se tornou de repente, uma política de Estado de combate a um grupo social específico, né? E esse grupo social específico são mulheres, é a comunidade LGBT, né? É exatamente quem representa a força política de oposição e a força política de enfrentamento ao governo Bolsonaro. Então, ela surge também num contexto de popularização das fake news, né? A gente sempre tenta, de alguma forma, conceituar isso, ou dar alguma, não sei se conceituar é a palavra correta, mas dar algum nível de compreensão para isso, porque é uma coisa que tem servido como um instrumento de luta, como um instrumento para combater a luta das mulheres, a luta da população LGBT, e qualquer coisa cabe ali dentro, né? Então, em 2018, no processo eleitoral, a gente viu muito isso acontecendo, porque existe uma mulher sujeito universal, uma mulher universal construída no imaginário de quem defende essa ideia de ideologia de gênero, e existe um padrão de família construída também porque defende essa ideia de ideologia de gênero. E aí, esse padrão constituído, né, essa norma constituída de conduta, ela seria o ideal a ser atingido, e tudo que não está dentro desse padrão é considerado o errado, é considerado o subversivo, né? Então, e esse padrão, ele é um padrão meio que inatingível, né? É um padrão de comportamento, é um padrão de vida, é um padrão de existência, que ele só existe nesse imaginário reacionário. Então, aquela ideia da mulher bela, recatada do lar, é uma realidade que está completamente fora da realidade das mulheres de modo geral, mas falando da nossa realidade, da realidade brasileira, ela é irreal. A mulher brasileira, ela é uma mulher trabalhadora, ela é uma mulher que está no enfrentamento
dia a dia das dificuldades, né? Ela está nas periferias da cidade, ela está lutando por creche, ela está lutando por moradia, ela está lutando por transporte público de qualidade, ela está lutando pelo direito à creche, né? Então, esse é o perfil médio da mulher brasileira, né? Então, ele é um padrão que não existe. As mulheres vivem uma realidade de serem mães solos, né? De serem chefe de família, né? Muitas crianças não têm a certidão de nascimento, crianças e adultos também, né? Não têm a certidão de nascimento, o nome do pai, porque foram abandonadas ainda na infância. Então, acho que essas questões, elas abrem uma abordagem para a gente refletir sobre o que seria esse padrão a ser atingido, né? As famílias brasileiras, elas não são uma família de pai, mãe, filho e filha, né? Ela tem configurações dadas pela nossa história. Então, ela é uma família que é chefiada por uma mulher, às vezes essa mulher não é exatamente a mãe, pode ser a avó, pode ser uma tia, né? A gente tem, na nossa concepção de família, que é uma concepção, né, eu vou chamar de uma concepção de esquerda, ela é uma família que reconhece as famílias que são homoafetivas, né, as possibilidades de configuração de família de acordo com as possibilidades de construção de afetividades também, né? Então, acho que todas essas questões estão colocadas quando a gente pensa que esse padrão imposto por quem fala de ideologia de gênero, ele é um padrão inatingível, ele é um padrão inalcançável. Então, essas questões são questões que a gente tenta lidar ao falar de um termo que não existe, né? Que é apresentado para a gente, mas que ele não existe, ele existe na ideia de quem nos acusa disso. E junto com isso, eu acho que surge uma questão importante, que é esse debate aliado à discussão dos planos municipais de educação, e aí como uma estaria dentro de uma política de Estado. Chegando ao cúmulo, inclusive, da palavra gênero ser excluída de qualquer formulação quando se trata do debate da educação, pegando não apenas o debate de gênero como né, feminino e masculino e outras possibilidades de configuração de gênero, mas também quando a palavra gênero se referia a gênero alimentício, por exemplo. Como se a gente estivesse falando de gênero como qualquer coisa, né? Então, acho que tem um absoluto desconhecimento do que a gente está falando, um absoluto desconhecimento e uma tentativa de criar uma confusão no imaginário das pessoas, né? Então, acho que é com esse tipo de abordagem que a gente está lidando. Gostou do programa de hoje? Então não deixe de conferir a nossa playlist no YouTube, TV Elas por Elas Formação. Lá você encontra todos os nossos episódios na íntegra e muito mais conteúdo para você. Não esquece de curtir a gente nas redes sociais, assim você fica por dentro de tudo que rola por aqui e de outras ações realizadas pelo PT para as mulheres. Bom final de semana!